Então, irmãos, nós paramos no capítulo 1, no versículo 8 do Apocalipse. Então, nós vamos, nesse momento, nos voltar para o texto, não é? Lembrando que agora eu vou aqui poder partilhar a nossa tela. Gostava de lembrá-los que nós já fizemos pelo menos uma boa introdução, e agora nós vamos entrar efetivamente nesse descortinamento, não é? O apóstolo João começa a narrar aqui, versículo 9 até o versículo 20, é a experiência do encontro com aquele que está no trono, não é? Aquele que se apresentou a ele no primeiro momento, mas agora de maneira mais detalhada, não é? E é nele que tudo vai se desenvolver na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, esse capítulo 1, nós vamos nos identificar com essa visão, a visão de Nosso Senhor, e vamos começar a ver, aqui um segundo ponto, a respeito dessa revelação às 7 igrejas da Ásia Menor. Quer dizer, qual é o conteúdo desse livro que João, o apóstolo João, ele recebe da parte do Senhor, ok? Então, nós vamos ler capítulo 1, versículo 9, até o versículo 20. Eu vou pedir que o Paulo possa nos introduzir nessa leitura, lendo do versículo 9 até o versículo de número 16, e vou pedir ao Edmundo para fazer a leitura do versículo 17 até o versículo 20, ok? Então, vamos estar atentos aí. Se você já tem a sua Bíblia, pegue sua Bíblia, se não tem, né, você a busque. Então, vamos estar atentos aí. A leitura, o Paulo do 9 ao 16 e o Edmundo do 17 ao 20. Faz favor. Esta parte do capítulo 1, Jesus aparece a João na ilha de Patmos, ordena-lhe que escreva o que viu e o participe às 7 igrejas da Ásia. Versículo 9. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro, e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardo, a Filadélfia e a Laodiceia. E virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me, vi 7 castiçais de ouro. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de um vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como lã branca, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo. E os seus pés, semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e na sua voz, como a voz de muitas águas. 16 ainda. 16, perdão. E ele tinha à sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios,
e o seu rosto era como o sol, quando a sua força resplandece. Muito obrigado. E quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que vistes e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Muito obrigado, Edmundo. Muito bem. Nós aqui, então, estamos diante desse descortinamento a respeito do encontro face a face. Percebam que agora o que ocorre com João, o apóstolo, é um encontro face a face com o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós começamos aqui no versículo 9. O versículo 9 vamos dizer assim, é uma apresentação de onde estava João, o que ele estava a fazer, não é? Quem era esse João, mas por que ele estava ali, naquele local. É tanto que ele diz, eu, João, é tanto que ele repete o versículo 4, João, o mesmo nome. Esse João é o mesmo que é repetido no versículo 1. O versículo 1 também, que diz assim, pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Interessante que o João, aqui no versículo 9, o apóstolo João, ele diz que também sou vosso irmão, companheiro na aflição e no reino e paciência de Jesus Cristo. Essa palavra companheiro é bem interessante e nós devemos reforçar em cima dela, porque a palavra companheiro aqui é companheiro de comunhão, é aquele que comunga com o outro, aquele que está comungando na aflição. Isso significa que aquelas igrejas do Apocalipse, a qual as cartas foram enviadas, eram igrejas que estavam a ser perseguidas. Os crentes estavam, não esqueçamos, que o ambiente era de extermínio, de perseguição, de morte, de sofrimento. E João, ele é preso, é levado para Patmos, que era uma ilha para presos políticos, designada pelo Império, e aqui ele diz, eu sou comungante na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Agora, aqui nós temos o verbo estava na ilha de Patmos. Esse verbo é bem interessante, porque ele vai se repetir no versículo 10 e no versículo de número 18. No versículo 10, que nós vamos nos deparar com mais calma aí no versículo 10, o versículo 10 justamente vai ser a voz de João, e relatando essa experiência, que não é uma experiência comum, é uma experiência extraordinária. Ele vai utilizar a mesma palavra. Estava na ilha de Patmos, agora de maneira física, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Essa
esse termo, por causa da palavra de Deus e do Senhor Jesus Cristo, é uma repetição daquela que nós encontramos no versículo 2. Vocês vejam aí o versículo 2, que diz: o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Parece-nos, então, que essa é uma ênfase fundamental, a razão pela qual ele está preso, ou porque ele estava encarcerado. Ele está encarcerado porque ele estava a testemunhar, a falar, e também por causa do testemunho. Lembram-se que a palavra testemunho tem a ver com martírio, e por causa do martírio de Jesus Cristo, a palavra mártir, vocês se lembram disso? Bem, esse verbo estava, ele dá a conotação para aqueles a quem João está escrevendo, que ele estava localmente, fisicamente. Mas, em contrapartida do versículo 10, ele vai usar esse verbo: eu fui arrebatado em espírito. E é interessante que essa palavra arrebatado, ela não aparece nos textos originais. Por incrível que pareça, nós fomos estudar com mais a miúde, com mais detalhes, essa palavra não aparece, não existe essa palavra. Essa palavra é uma palavra que foi usada para que possamos compreender um pouco melhor a experiência do apóstolo João. Porque, na verdade, essa palavra é simplesmente: eu me achei em espírito, eu fui movido pelo Espírito, ou eu entrei em espírito. Porque a palavra arrebatado, arrebatamento, tem a ideia para nós que é uma ação de subida, né? Onde a pessoa ela sai de si, né? Numa realidade onde saímos de nós mesmos. Há um arrebatamento, há uma elevação, a palavra elevação. Talvez essa palavra elevação seja a melhor, até porque o texto aqui diz: eu me achei em espírito. E esse achar-se em espírito é muito interessante, porque esse ambiente do espírito aí, essa palavra achei-me em espírito, tem a ver com uma transição para a dimensão invisível. Percebe? É interessante, olha, a Ana Maria está dizendo: na minha Bíblia está, apoderou-se de mim, né? O Espírito apoderou-se de mim. Pode ser uma tentativa de explicar melhor, né? Mas nem sempre a gente consegue, é uma tendência, é uma procura de melhorar a compreensão, a comunicação. Mas, e o próprio Paulo está dizendo, levado em espírito, pode ser levado em espírito, pode ser elevado em espírito, ou estar em espírito. Mas qual é a comunicação essencial aí? É que João ele passa a viver ali uma situação onde o seu espírito está numa realidade, numa dimensão invisível. É a dimensão onde está presente o próprio Cristo. O próprio Cristo está presente e onde há uma realidade divina, plena, pura, verdadeira, e o que nós chamamos de céu. Na verdade, este céu, ele não tem a ver com aquela
visão, muitas vezes romântica nossa, de que você está passeando, não é? Entre as nuvens. Veja que essa palavra céu, ela não é céu firmamento, mas céu de paraíso, céu de uma realidade ainda que nós não fomos tomados por essa experiência. Na verdade, talvez nós tenhamos alguma coisa assim nos evangelhos quando Jesus Cristo se transfigurou. Se você tomar, por exemplo, a transfiguração, você vai ver que Jesus, quando leva Pedro, Tiago e João ao monte, e nesse monte ele se transfigura, isso mostra que, quando ele se transfigura, elementos do mundo celestial, eles comungam com os elementos do mundo terreno. Agora, vejam só o que acontece nessa transfiguração. Moisés e Elias aparecem. Moisés e Elias, eles estão a viver numa realidade, numa dimensão que nós não podemos vivenciá-la na nossa vida ordinária. Mas Pedro, Tiago e João observam, eles veem. Outro aspecto também é a situação a qual, por exemplo, Moisés vivenciou quando subiu ao monte. Quando sobe ao monte, Moisés, ele acaba por perceber essa troca, essa transição e essa figura, as figuras de uma realidade que ele tenta descrever. Assim acontece com Isaías, assim acontece com Zacarias, assim acontece com Ezequiel, assim acontece com Daniel. Então, esse aspecto é fundamental, não é? Muito longe de qualquer, vou dizer assim, de uma maneira muito clara, muito longe dessa panaceia, dessa coisa onde as pessoas dizem que vão ao inferno ou vão ao céu. Não é? Existem livros, por exemplo, relatando mulheres, homens, relatando de que tais pessoas foram ao céu e voltaram, né? No Brasil, por exemplo, uma das pessoas que fez questão de traduzir um livro chamado A Glória do Trono, né, foi Valnice Milhomens, uma ex-missionária da Igreja Batista, que depois, então, se dedicou a um trabalho de fazer uma interpretação pessoal da própria escatologia, do próprio Apocalipse. Então, falando de pessoas que foram ao céu e voltaram e relatam ali situações. Quer dizer, nós vamos perceber que quando João ele percebe, ouve, vivencia essa realidade de estar em espírito, ele mesmo tem uma reação aterroradora. E é justamente esse ponto que é importante nós frisarmos. O encontro com o transcendente, o encontro com a realidade, a dimensão que está fora do nosso ambiente físico, ela nos traz terror, não nos traz, não vai nos trazer alegria no primeiro momento, nem nos vai trazer uma sensação de positividade, pelo contrário, é uma sensação de terror. E é justamente isso que nós vamos observar aqui no capítulo 1, no versículo 17, quando depois que ele está face a face com o Pantocrátor, com o Todo-Poderoso, a reação de João, e nós vamos tentar chegar lá, não é? Nós vamos perceber que ele ele reage de uma maneira aterrorizante. Ele cai como morto.
ele cai como morto no sentido de quase que desmaiar, desfalecer, aterrorizante. Por quê? Porque ele está diante daquele que é o Senhor dos senhores, é aquele que fala com o Senhor dos senhores, não é? Então, veja só, isso é muito importante, não é? Eu fui achado em espírito, eu estive em espírito, não é? Versículo 10. Agora, vejam só o que acontece no versículo 10 ainda. Estejam ali com os olhos ligados aí ao versículo 10. Diz assim: ouvi detrás de mim uma grande voz, como de trombeta. Essa grande voz é uma tentativa, né, aqui, de assemelhar-se a um determinado instrumento ou determinada situação ou de um acontecimento, não é? Essa grande voz, ela é repetida no capítulo 12, versículo 10. Perceba aí na sua Bíblia, no capítulo 12, versículo 10, diz ali, versículo 10, ouvi uma grande voz que dizia. Todas as vezes que no Apocalipse aparece uma grande voz, esse termo grande voz, não é qualquer palavra, não é qualquer voz, não é qualquer... É uma declaração, é um oráculo, é uma determinação, é uma ação autoritativa, autoritária, é uma voz inigualável. Então, vejam aqui no capítulo 19, versículo 1, também nós temos, no capítulo 19, versículo 1, você pode ver isso aí, diz assim: depois dessas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz, agora de uma grande multidão, que dizia: aleluia, salvação, glória, honra e poder pertence ao nosso Senhor Deus. A palavra grande voz, então, ela denota o quê? Denota uma palavra autoritária, autoritativa, uma palavra cheia de autoridade, poderosa. Veja que a palavra de Jesus, nos evangelhos, sempre foi uma palavra mais comunicativa para nós, mais mansa. Ele fala: eu sou manso e humilde de coração, bem-aventurados os mansos. Há uma grande diferença agora quando João está diante do trono de Deus. Há uma grande diferença. Agora, Jesus, o Senhor, vai aparecer para ele, face a face, e não está mais a se parecer com Jesus dos evangelhos. Agora, Jesus, esse que se apresenta como Filho do Homem, ele agora é o grande juiz. É grande juiz. Então, esse aspecto aqui é muito importante para nós, porque nós temos uma tendência de ver a pessoa de Jesus hoje como se fosse ainda aquela visão dos evangelhos, aquele homem de fala talvez mansa. Às vezes nós romantizamos muito, tratamos a aparência de Jesus como, segundo Isaías 53, não é? Como servo sofredor, mas aquele não é mais servo sofredor. Aquele não está aparecendo como servo sofredor. Isso significa que a realidade que João vê é uma realidade de Jesus glorificado. E Jesus glorificado é aquele que foi ascendido, aquele que foi assunto aos céus. Então, é muito diferente e nós precisávamos aprender a ver Jesus, o nosso Senhor, dessa maneira.
Porque todas as vezes que nós vemos Jesus da maneira como um juiz, aqui, a partir de agora, porque ele está glorificado, talvez nós teríamos uma outra maneira de percebermos esta autoridade da palavra, da sua palavra. Então, talvez nós ainda estamos a olhar para Jesus com uma visão que não é a visão do Apocalipse. A visão do Apocalipse é uma outra visão. A visão de João é uma outra visão. E João vivenciou essas duas realidades. João vivenciou a realidade do Evangelho, do tempo, quando ele comungou com aquele homem, mas é o mesmo Filho do Homem agora que está a se apresentar. Outro detalhe interessante no versículo 10. Ele se achou, ele esteve em espírito no dia do Senhor. E essa palavra dia do Senhor é bem interessante. Por quê? O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é o domingo. É bem interessante esse aspecto. E o que a gente faz no dia do Senhor? No dia do Senhor se cultua. Percebe? No dia do Senhor se cultua. Então, ele estava pronto, propenso a vivenciar essa realidade. No dia do Senhor, pronto para adorar, pronto para entrar nesse encontro, ele é achado em espírito. Toda essa revelação acontece no dia do Senhor. Versículo 11, agora, vamos em frente aí, versículo 11. Versículo 11 diz assim: uma grande voz que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia. Vamos agora nos deter a uma realidade interessantíssima, que faz uma grande diferença entre o profeta e, vamos dizer assim, a profecia e a visão apocalíptica. Ou, vamos pensar assim, quem era o profeta do Antigo Testamento? O profeta do Antigo Testamento era aquele que via o Senhor, se encontrava com o Senhor. Quem era esse Senhor? Esse detalhe é bem interessante, porque todas as vezes que o Senhor aparecia no Antigo Testamento, ele aparecia na forma humana. Você se lembra disso? Por exemplo, Sânia, abra sua Bíblia em Isaías 6:1 e leia para nós Isaías 6:1. Veja o detalhe aí desse versículo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Muito bem. Isaías diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Como ele pode ver a Deus, se Deus é espírito? Então, nada mais, nada menos, ele se encontra com aquele que é o Filho do Homem. O mesmo Filho do Homem que aparece a Daniel, no capítulo 10, é o mesmo que aparece a Zacarias, é o mesmo que aparece a Ezequiel. Os profetas do Antigo Testamento, eles eram profetas porque se encontravam com o Filho do Homem. Isso nós chamamos, na teologia, de cristofania.
é uma aparição, é uma manifestação, é algo momentâneo, específico, objetivo. E esse é o objetivo de Deus, é revelar a Cristo. Se você ler, por exemplo, João 1,18, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Vamos aproveitar aí, usar as irmãs. Vou pedir a Cláudia fazer a leitura de João 1,18. Vejam só o que nos diz aí esse texto. Cláudia do Luiz Fernando. O que nos diz? 1,18. Ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Ninguém jamais viu a Deus. Olha, é óbvio não, seria óbvio, mas a questão é que nós estamos a entrar no ambiente do totalmente outro. Nós estamos na transcendência. João vê algo que o próprio Cristo se faz presente. É interessante essa relação entre o Filho e o Pai. Anotem um pequeno detalhe. Quando nós estamos a ler o versículo Apocalipse 1:8, Apocalipse 1:8, aqui nos diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós percebemos aí que este que está a ser revelado é o próprio Cristo. Mas essa palavra, o que é, o que era e o que há de vir, ela se repete antes, no versículo 4. Veja aí o versículo 4. O versículo 4 diz: João, às 7 igrejas, graça e paz seja convosco, da parte de quem? Da parte daquele que é, e que era, e que há de vir. E esse é o Pai. E esse é o Pai. Porque no versículo 5, ele diz, e da parte de Jesus Cristo. Quer dizer, o que nós estamos percebendo é que aqui mesmo nós encontramos essa unidade entre o Pai e o Filho. Eles são um só. O Deus Pai, Deus Filho. Eles são Deus. E então, por que eu estava a dizer isso? Porque o profeta ele vê, mas não escrevia. Na literatura apocalíptica, que nós vamos encontrar, por exemplo, no Antigo Testamento também, a literatura apocalíptica, que fala sobre as coisas futuras, é aquele, quem era esse profeta apocalíptico? É aquele que vê e escreve, vê e registra. Versículo 11. Então, é bem interessante esse aspecto do ver, porque esse ver aqui não é simplesmente uma visão, um olhar, mas é uma visão contemplativa. Isso deve ficar bem claro para nós também, porque ele contempla, e quando João contempla, é impressionante, mas se você vai perceber nas visões de João, e as suas visões, elas acabam por dar detalhes muito minuciosos de determinados acontecimentos. Ele procura fazer nessa visão, quando ele está a contemplar, ele começa a procurar assemelhar aquilo que ele vê com aquilo que nós temos aqui neste mundo. Até porque esse é o propósito do profeta apocalíptico. Embora que, por exemplo, as semelhanças não significam que elas são efetivamente aquilo. Né? Por exemplo, quando nós vamos ler o Pentecoste, o dia de Pentecoste, capítulo 2,
quando o Lucas, o evangelista, ele registra, ele vai dizer que as línguas que estavam sobre as cabeças dos apóstolos, daquela gente que estava ali no cenáculo, eram línguas como de fogo, não eram línguas de fogo. Eram línguas semelhantes a. Então, não significa que ali existia fogo, mas existia um fenômeno ao qual ele tenta assemelhar, ele tenta mostrar de uma maneira, numa linguagem mais humana, para que nós possamos entender. Então, nós vamos encontrar muito disso aqui no livro do Apocalipse. Essas igrejas, nós já falamos, essas igrejas elas são históricas e elas estavam a existir naquela época. Agora, notem a palavra, a primeira vez que nós vamos encontrar o número, eu vou usar essa palavra, mas não tem nada a ver com esoterismo, certo? Não se assustem, mas existe uma numerologia em Apocalipse. E é a primeira vez que nós vamos encontrar aqui, no versículo 11, diz: o que vês, escreve num livro e envio a 7 igrejas. Esse número 7, ele, como já dissemos anteriormente, ele vai ser muito usado. É tanto que no versículo 12 que nós lemos, diz aí a reação de João. Quando ele ouve a voz, quando ele percebe essa ordem, ele vira-se. No versículo 12, ele: virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Interessante que esse aspecto desses 7 castiçais, o que seriam esses 7 castiçais? A palavra 7 nós já vimos, que significa plenitude, totalidade, algo pleno e total, né? Mas essa palavra castiçais, ele vê castiçais. O que são esses castiçais? Essa palavra castiçais, depois ela vai ser repetida no final do capítulo 1 ainda, no versículo de número 20, que Edmundo leu para nós, o mistério das 7 igrejas e dos 7 castiçais de ouro, não é? Então, o que nós percebemos aqui? Percebemos que o castiçal lembra a menorá. Vocês se lembram da menorá? Menorá, o que é uma menorá? Ou que o candelabro. Nós vamos encontrar aí o candelabro, especialmente em Êxodo 25. Êxodo 25, 31. Veja que coisa interessante. Moisés, e é isso que nós vamos mais para frente, quando formos trabalhar essas 7 igrejas, nós vamos falar um pouco sobre o tabernáculo. Quando Moisés ele é orientado, ordenado por Deus, Deus é que manda Moisés a fazer vou usar uma palavra, maquete. Sabe o que é uma maquete? Vocês já ouviram falar, eu não sei se em Cabo Verde comunica a palavra maquete, ou se na Colômbia a palavra é maquete. Maquete é um projeto, não é? Um projeto daquilo que há de ser, ou aquilo que existe em determinado lugar. Por exemplo, quando vai se construir, fazer um projeto de um edifício, faça uma maquete, faça um projeto. O que ocorre com Moisés é a mesma coisa. Deus diz a Moisés para que retratasse e fizesse o que ele havia visto. E é tanto que, se nós formos, por exemplo, observar, especialmente em Hebreus, nós vamos encontrar isso também,
quando Hebreus vai nos falar sobre essa maquete, e por que essa maquete, nessa maquete, ela, por exemplo, é retratado, existe um elemento chamado castiçal, né? Por quê? Por que o castiçal? Por que a menorá? Nós já falamos da menorá aqui, que era justamente eram 7 lâmpadas, e essas 7 lâmpadas, nelas eram colocadas o azeite, e havia de manter dentro do tabernáculo esse fogo permanente, a presença do Espírito Santo. Isso a simbologia. Interessante, quando João olha, ele vê os 7 castiçais, ele vê a menorá, ele vê aquilo que ele já tinha conhecimento de Moisés e que Moisés havia visto e mandado fazer. É interessante que esse aspecto é um aspecto muito, muito interessante, porque o que nós queremos dizer? Queremos dizer que a presença do Espírito Santo na inspiração e no registro dessa profecia. Quem é que está autorizando? É aquele que está no meio dos 7 castiçais. Virando-me, vi 7 castiçais. No meio desses 7 castiçais, versículo 13, aparece alguém que é semelhante ao Filho do Homem. Então, no meio desse Espírito, do Espírito de Deus, está o Filho do Homem. E essa palavra Filho do Homem, ela vai, por exemplo, vai estar presente, por exemplo, no Antigo Testamento. Por exemplo, vamos ver aí, onde é que nós encontramos essa palavra Filho do Homem. Daniel 7. Vamos pedir aí ao Paulo para fazer essa leitura de Daniel 7. Vamos a Daniel 7. Vamos ver aí o que nos diz o texto de Daniel, capítulo 7. O versículo é de número 13 e 14. Vamos ver aí o que nos diz. Daniel 7, 13 e 14. Essa experiência de Daniel. Vejam que coisa impressionante aqui. Por favor, Paulo. Ok. Daniel 7, 14. Isso, 13 e 14. 13, 14. Assim diz a palavra. 13, 14. Então responderam e disseram diante do rei. Daniel, é o 7? que é dos transportes. Veja se é o 7. Daniel 7. E 7, perdão. Daniel 7, 13 e 14. Isso. Perdão. É que a luz aqui é pouca. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a hora, e a honra, e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino, o único que não será destruído. Então, esse é o Filho do Homem. Ora, quem é esse Filho do Homem que se apresenta a Daniel? É o próprio Cristo. Percebem? É o próprio Cristo. É ele que aparece para Daniel. Cristo aparece para Daniel. Cristo aparece para Daniel no Antigo Testamento. Não é no Novo Testamento. Vejam só. E aqui nos diz alguns detalhes interessantes. Aqui diz, foi-lhe dado domínio, honra, reino, para que todos os povos o servissem. Isso é um paralelo com o Apocalipse. E aqui diz, o seu domínio é um domínio eterno.
e que não passará o seu reino, o único que não será destruído. Percebem aí? Vamos ver outro texto. Vamos ver, por exemplo, Atos 7:56. Vamos ver, Atos 7:56. Vamos ver de quem é essa experiência agora. Nós vimos de Daniel, agora vamos ver de quem é essa experiência. Atos 7:56. Edmundo, lê para nós, Atos 7:56. Faz favor. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à mão direita de Deus. Ele vê quem? Ele vê Cristo. Onde está o Estevão? Que é o Estevão, a visão de Estevão. Ele está sendo martirizado. Ele está entre a vida e a morte. É interessante esse aspecto. Entre a vida e a morte, ele observa e vê o Filho do Homem. Isso significa que esse Filho do Homem, que é o próprio Cristo, agora ele vai aparecer, a visão de João é uma visão totalmente diferente dessa que nós temos como comum para nós. Ele vai falar, por exemplo, desse Filho do Homem, e veja que é um semelhante, versículo 13 aí, um semelhante, é como, porque ele está num ambiente transcendente, né? Vestido até os pés com um vestido comprido, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. O que nos lembra disso? Isso nos lembra o sacerdote do Antigo Testamento. Veja que essa imagem, ela deve ser tida por nós como aquele que há de vir. Quando nós olharmos para Cristo, naquele dia, ele estará dessa maneira, vestido comprido, cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Esse cinto de ouro traz-nos a ideia da realeza dele, que ele é rei. O versículo 14, percebam aí, a sua cabeça e cabelos eram brancos. Cabeça e cabelos brancos, só quem não tem é Edmundo. Mas eu já tenho muito cabelo branco, o Paulo, o Luiz Fernando, acho que também tem. Parece, né? Mas o que significa cabelos brancos? O que significa cabelos brancos? Experiente. A Ana Maria aliviou, né? Significa experiência, mas é justamente um homem idoso. Mas a palavra cabeça e cabelos brancos, como a lã, como a neve, isso traz-nos a visão de que há um Senhor que é eterno, eternidade, aquele que é o ancião de dias. Por isso que no Oriente, por exemplo, dá-se extrema importância àquele que é ancião. É tanto que a palavra presbítero, não é? Quando traduzida para o português, se traduz a palavra ancião. Então, por quê? Porque o presbítero é alguém, entende-se, né? Entende-se assim, deveria ser assim, não é? Não é nenhum menino, não é nenhum como é que a gente diz? Nenhum miúdo, nenhum rapaz, nenhum jovem. A ênfase aqui de cabeça, cabelos brancos, traz a ideia de
de eternidade. Depois aqui nós temos os seus olhos como chama de fogo. E aqui a palavra é olhos como chama de fogo, dá-nos a ideia de que os olhos do Filho do Homem é algo que penetra. Não é? Quando nós falamos de chama de fogo, olhos como chama de fogo, nós estamos a falar de um olhar penetrante. E é justamente eternidade, conhecimento e onisciência, omnisciência. É dizer, este Filho do Homem, ele retrata, ele passa essa revelação, é dizer, ele conhece a tudo, ele é eterno. O versículo 15 diz, os seus pés semelhantes a latão reluzente, ou ao bronze reluzente. Isso dá a ideia de pés firmados, pés fundidos, fincados, dá-nos a ideia de estabilidade, de imutabilidade. Esse Jesus, a quem vai se deparar comigo e com você, nós estaremos diante dele, na frente dele. É este Jesus que possui essas características, como se tivessem pés, como se tivessem refinados numa fornalha. Vejam o versículo 15 agora. Versículo 15 diz, e a sua voz, a voz de muitas águas, voz de muitas águas, é a mesma da grande voz como de trombeta, de um turbilhão. Não é qualquer voz, é um oráculo. É uma palavra cheia de autoridade e de juízo. Palavra que não volta atrás. Correto? Veja aí o versículo 16 agora. Ele diz assim, ele tinha na sua direita, mão direita, 7 estrelas. A mão direita do Filho do Homem possui 7 estrelas. Quem são essas 7 estrelas? O versículo 20 nos traz essa informação. Essas 7 estrelas são... Quem pode ler o versículo 20 de novo? Por favor. Versículo 20. Apocalipse 1, 20. Edmundo, você leu a primeira vez, lê para nós. Ou então, pronto. Ajuda aí, Elisânia. Não. 20. Ok. O mistério. Isso. O mistério das 7 estrelas que é visto na minha mão direita e os 7 candeeiros de ouro e as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Na mão direita ele tem 7 castiçais. Desculpe, 7 estrelas. Desculpe, ele tem na mão 7 estrelas. Essas 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Vamos procurar definir anjos. Alguns usam a palavra anjo como mensageiro apenas, aquele que entregaria a mensagem a determinada comunidade. Por isso que em todas as igrejas que aparece aqui no capítulo 2 e 3, a ênfase é ao anjo da igreja escreve estas coisas. Outros falam a respeito do anjo como se fosse o responsável pelaquela igreja, ou fosse um presbítero, ou fosse um ancião, o cuidador, o pai espiritual. Porque a palavra anjo, na palavra literal do Novo Testamento, a palavra anjo significa aquele que traz uma mensagem. Então, um anjo é aquele mensageiro. Ou então, outros usam dizer que eram anjos que estavam a proteger a determinada comunidade. Ora, são definições e são possibilidades.
eu fico com aquele que há de ser o cuidador. O Filho do Homem tem nas mãos aqueles que são os cuidadores daquela comunidade. Quando se fala 7 igrejas, 7 estrelas, dá-nos a ideia também não só de igrejas históricas, das 7, mas 7 como sendo uma totalidade das igrejas. Então, entendemos que são aqueles que estão responsáveis pelas comunidades. E, na verdade, se Cristo tem nas mãos eles, isso significa que eles são de Cristo. E Cristo também tem nas suas mãos as 7 igrejas. Veja o versículo 16 ainda. Ele tinha na sua destra 7 estrelas, da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios. Essa palavra de juízo, espada de 2 fios, não é coisa boa. É coisa boa, espada de 2 fios? Não é coisa boa. É tanto que Hebreus 4:12, vamos ler Hebreus 4:12. Ô Luiz Fernando, lê para nós, por favor, Hebreus 4:12. O que nos fala sobre essa palavra de Deus? Não estamos falando do livro, não estamos falando da palavra de Deus, que é o livro, estamos falando da palavra de Deus, é aquela que é dita por Deus. O que nos diz aí, Luiz? Faz favor, Hebreus 4:12. Pode abrir o microfone. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Obrigado. A palavra do Filho do Homem, da sua boca sai essa espada de 2 fios, de 2 gumes. Não é uma palavra tranquila, é uma palavra que define as coisas. É uma palavra que define, corta, separa aquilo que tem que ser separado. Esse é o ponto. O Senhor Jesus é aquele que, da sua boca, traz uma palavra de juízo. Não é uma palavra tranquila. Não é uma palavra que diz, vamos repensar a situação. Vamos colocar aqui vamos fazer do nosso jeito. Ou, se quiserem, faça do jeito de vocês. A palavra do Filho do Homem é uma palavra que vem para definir as coisas. Separar juntas e medulas. Separar alma e espírito. Separar essa ênfase daquilo que nós temos aqui. O seu rosto, como é o rosto do Filho do Homem? Versículo 16. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Sabe o que nos parece aqui? É aquela luz incriada. A luz que é a própria luz do próprio Deus. É aquela luz que não é qualquer uma, mas é quando aquela luz, quando você olha para o sol ao meio-dia. Eu não sei se você já tentou olhar para o sol ao meio-dia. Você qual foi a experiência? Você já tentou, Paulo? Cega. Veja só. Veja, a palavra que o Paulo falou agora é a palavra que aceita a minha boca. A luz de Deus cega. A luz de Deus nos cega. Essa é a grande verdade. Então, nós não estamos aqui a tratar de um apocalipse que vai manter a nossa vida do jeito que nós estamos. A nossa vida do jeito que nós vamos levando. É tanto que qual a reação? A reação de João, versículo 17. Eu vou pedir à Cláudia para ler o versículo 17 de novo.
pelo menos a primeira parte. A Zélia está conosco também, agora que eu percebi. Desculpa, Zélia. Seja bem-vinda. Veja o versículo 17. Qual foi a reação? Quando o vi, caí a seus pés como morto. Muito bem, tá, até aí tá bom. Eu fico impressionado agora. Eu quero falar sobre essa questão do cair aos seus pés, como morto. A visão do transcendente, eu já disse, nos traz terror. Vou usar essa palavra novamente, que eu usei no início, essa panaceia que nós temos muito, essa histeria coletiva em determinados cultos, em determinadas igrejas, em determinadas comunidades, determinados cultos onde as pessoas ficam a cair, a ter reações histéricas, a ter manifestações que não são, pelo contrário, pessoas que veem a Deus, verdadeiramente a Deus, o Filho do Homem, elas vão caírem como mortas. Se alguém disser a você, eu vi a Deus, qual era a reação no Antigo Testamento? Veja que coisa interessante. A reação daqueles que diziam que viam a Deus, o que acontecia com essas pessoas? Se elas entravam no Santo dos Santos e Deus se manifestasse ali no Santo dos Santos, qual era a reação? Elas morriam, elas eram fulminadas. Então, meus irmãos, vamos botar os nossos pés no chão e vamos perceber uma coisa. Nós não estamos tratando do Apocalipse como um livro, como uma banda desenhada, como um livro de literatura, como um livro de história. Nós estamos tratando do Apocalipse, estamos tratando da palavra de Deus como aquela que possui a boca que sai uma espada de 2 fios. Não é qualquer coisa. Nós não estamos tratando com Cristo, com aquele que é o cara legal lá de cima, né? Eu lembro determinada apresentadora no Brasil que dizia, aquele cara lá de cima, aquele Deus, né? Hoje Deus está na boca das pessoas, todo mundo pode falar de Deus, todo mundo diz a respeito de Deus, outros teólogos dissecam a Deus, outros falam a respeito nas universidades, falam a respeito, por exemplo, de que Deus não existe. Ora, meus amigos e irmãos, nós estamos diante daquele que tem todas as coisas nas suas mãos. E a reação de um ser humano em espírito, porque João estava em espírito, foi de cair como morto. Então, quando vocês ouvirem, naquela igreja lá o pessoal cai, cheio do Espírito, porque viram a Deus. Eu tive uma experiência assim, fui pregar numa igreja, em determinada igreja, numa obra missionária, lá no interior do Brasil. Fui pregar, o pastor chamou todo mundo para frente, passou a mão assim, fez assim, todo mundo começou a cair, né? E todos diziam caindo no espírito, né? E as pessoas se levantavam da mesma maneira e continuavam a falar como pessoas normais, pessoas que... Ora, quem teve um encontro com o transcendente não pode ficar normal, não pode voltar a ser uma pessoa comum, a ter os mesmos desejos, as mesmas paixões. Ter um encontro com o transcendente é muito mais do que simplesmente nós estarmos aqui nesta plataforma falando a respeito de Deus. As pessoas falam de Deus sem nunca terem experimentado a ruína dos seus pecados, das suas mazelas, da sua vida. Então, essa é a visão do Apocalipse. Essa é a visão do Apocalipse. E é essa visão que
nós somos chamados a buscar. Mas o consolo de Deus está aí. Eu estou terminando, irmãos. Versículo 18 diz, o versículo 17 diz, não temas. Isso é graça, meus irmãos. Quem cai como morto diante de Deus está pronto para receber a mão do Senhor sobre si, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Versículo 18, e vivo e fui morto, me achei morto, mas estou vivo para todo sempre. Eu tenho agora as chaves da morte e do inferno. É interessante que Jesus, o Filho do Homem, não diz que ele tem a chave do céu. Percebe aqui? Ele não diz que tem a chave do céu, ele diz que tem as chaves da morte e do inferno. A palavra morte aqui tem a ver, não é necros. Existem duas palavras para morte no Novo Testamento. É a palavra necros, da onde nós temos necro, não é? Necromancia, que é justamente a palavra morto no seu sentido físico. Mas ele tem usa aqui a palavra thanatos, que é a morte espiritual. Eu tenho as chaves da morte espiritual. Eu sei a quem eu dou, a quem eu livro e a quem eu faço reviver. Por isso que a ressurreição, a primeira ressurreição, é uma ressurreição espiritual. Eu tenho as chaves da morte e do Hades, é isso que ele diz. E então, terminamos o versículo 19 e 20, dizendo, ele diz, o Filho do Homem diz, escreve essas coisas que tem visto, as que são, as que depois dessas hão de acontecer. Então, meus irmãos, terminamos aqui mais essa etapa no Apocalipse. E, sobretudo, essa introdução fundamental para que nós possamos prosseguir nessa visão do Apocalipse. E não tratarmos deste livro como se fosse um livro comum, um livro escrito por qualquer um, né? Há um português aqui que escreveu, por exemplo, e como há outros que comentam, eu tremo quando eu ouço alguém dizendo que comentou determinada coisa, faz comentários a respeito da Bíblia, eu fico temeroso, porque nós somos apócrifos, essa é a grande verdade. Mas aqui, por exemplo, em Portugal, há alguém que escreveu o Evangelho segundo Jesus, não é? E era um ateu, José Saramago, o famoso escritor José Saramago, ele escreveu um livro a respeito de Jesus e era um ateu. Qualquer um pode escrever qualquer coisa, mas este aqui que nós acabamos de ver não é assim. Ele é o próprio Filho do Homem, o ancião, é aquele que tem as chaves da morte e do inferno. Por isso, este é o início dessa nossa caminhada. Ainda estamos na introdução.